Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Partilha do Estudo 59, parte 2, Livro do Céu, do volume 21 a 29. Volume 23, trecho 12, diferença que há entre quem vive no querer divino e trabalha nele e entre quem faz o bem na noite da vontade humana. Nesse trecho, Jesus, ele começa a mostrar para Luísa que a inteligência que ele nos deu, que está, quando está fixada nele, a luz que ele envia é a grande diferença entre o agir no querer supremo e no agir do humano. Porque a criatura que está no agir humano, falta a vida do Fiat divino na ação da criatura. Então, quando ela faz qualquer coisa, quando ela fala qualquer coisa, quando ela pensa, tudo o que ela faz, se ela não estiver com essa fixação, em Deus, estiver conectada, a inteligência dela estiver conectada com a inteligência divina, não vai receber essa luz que vai fazer com que as ações dela, as palavras dela sejam a vida do Fiat. Então, são ações, são palavras sem vida, são mortas, como são, se não tem vida, são mortas. Por isso que Jesus, ele fica com os olhos fixados também na criatura que vive na divina vontade, ela chama a atenção de Deus porque nela há a vida divina, a vida do Fiat divino, o Fiat que criou tudo, que criou todas as coisas, o plano de Deus, tudo está nesse Fiat divino. E a criatura vivendo na divina vontade, ela tem essa vida em tudo que ela faz, em tudo que ela pensa. Por isso, então, que essa é a grande diferença. Jesus diz nesse trecho: minha filha, a vontade humana formou à noite a família humana em suas almas, e se fazem obras boas, ainda importantes, como o bem por si mesmo é luz, faz sair deles mesmo tantas pequenas luzes. Pode ser luz de um fósforo, luz de uma pequena vela, de uma lâmpada elétrica, segundo o bem que há dentro da ação humana e multiplicidade delas. Assim vêm formadas luzes pequenas e luzes um pouco maiores, e por quantas há, tem o bem, em virtude de suas pequenas luzes, de não ficarem eles e os que o circundam na escuridão, mas tem virtude de fazer mudar a noite em dia, assim que poderão ser também como criadas ou habitações que possuem o bem de tantas luzes elétricas, embora também estejam sujeitas a apagar-se, mas que possam fazer mudar a noite em dia, lhe será impossível, porque não é a natureza da luz formada pelo engenho do homem, tanto na luz, tanto na alma como no corpo, o poder formar o pleno dia. Só o sol tem essa virtude de fazer fugir as trevas noturnas e formar o seu pleno dia, que resplandece de luz e calor, alegra a terra com todos os seus habitantes, e onde resplandece e produz os seus efeitos vitais para toda a natureza. Nessa comparação que Jesus faz da vontade humana com a vontade divina, ele começa dizendo que a vontade humana ela formou à noite a família humana em suas almas. Então as almas estão na escuridão por causa da vontade humana. E por mais obras boas que elas façam, mais importante que seja, é como fazer o bem por si mesmo. Fazer o bem por si mesmo é luz, Fazer o bem ilumina as pessoas, ajuda as pessoas, Uma pessoa que
que fala, por exemplo, a palavra de Deus, né, para uma pessoa no momento em que ela está precisando, né, ela fala de Deus, ela está iluminando a vida daquela pessoa. Ela está fazendo a pessoa olhar para Deus, olhar, né, para a luz. Mas ela está fazendo esse bem por ela mesma, né? Ela está, por exemplo, como um rapaz que eu conheço aqui, ele vai várias vezes por semana levar a palavra lá no presídio, né? Ele vai com o dinheiro que ele recebe de doação das pessoas, ele não ganha para isso, mas ele já está indo há 3 anos lá. Não sei se é todos os dias ou vários dias na semana. E ele, né, tem uma esposa e uma filha de 7 anos. E ele não trabalha, a vida dele é evangelizar. Então ele está levando o bem, ele está levando a luz lá na cadeia. Muitos se converteram já, muitos já saíram da cadeia e continuam, né, no caminho de Deus. Muitos não aceitam, mas ele, né, já falou que já conseguiu uns 40, já nesses 3 anos que ele está indo lá. Uns 40 se converteram. Então ele levou a luz, né? Mas ele fez o bem por ele mesmo, né? Ele que quis fazer isso, ele que se declarou, digamos assim, um missionário, né? Uma pessoa que vai levar a palavra de Deus. Mas para Deus, essa luz, né, que ele está levando lá, é como a luz de uma pequena vela, a luz de um fósforo, de uma lâmpada elétrica. Depende do que há dentro da ação humana dele, né, da multiplicidade dessa ação humana dele, quer dizer, da intenção, né? São formadas as luzes pequenas ou luzes um pouco maiores, né? No caso dele, antes ele pregava aqui na praça, em frente à igreja. Eu acredito que ele não tinha convertido ninguém. Então eram luzes pequenas, né, que ele estava lançando ali, que não estava iluminando muito. Então ele decidiu ir para os presídios, né, lá onde as pessoas iam estar reunidas para ouvir, né, não passando para lá e para cá na praça com pressa, não querer prestar atenção. Então, ele teve de luzes pequenas, ele teve luzes maiores como esta, né, de evangelizar no presídio. Jesus está dizendo, essas luzes, né, elas têm a virtude de não ficar nem ele, nem aquela pessoa, as pessoas lá do presídio, os prisioneiros, né, ficarem na escuridão, mas não tem a virtude de fazer mudar a noite em dia. Seria como grandes cidades que possuem muitas luzes elétricas, mas todas estão sujeitas a apagar-se. Pode acontecer um blackout, né? Ficar na escuridão, a cidade toda, por pouco tempo, por muito tempo, mas é uma coisa que vai falhar, porque depende do humano. Então é impossível para essas grandes cidades fazer mudar a noite em dia, porque não é natureza da luz, que é criada pelo homem, tanto na alma como no corpo, formar o pleno dia. Só o sol tem essa virtude de fazer fugir as trevas noturnas, né? A escuridão da noite, e formar o pleno dia, como esse dia maravilhoso e ensolarado que está hoje. Aí, enquanto eu estava lendo e meditando esse trecho, Jesus me deu um exemplo na prática, né? Para comparar também, né, a vontade humana da divina, né, dessa luz, né, que ilumina, que faz ver as coisas de uma forma diferente, mas uma forma mais transparente das coisas, mais real, né? Porque o real é o espiritual e o que está aqui na Terra posso dizer assim, até que é uma ilusão, né? Porque é uma coisa assim que quando a gente não tem o olhar divino, né? Da divina vontade, a gente enxerga tudo diferente, tudo de cabeça para baixo. E quando a gente conhece a divina vontade, a gente passa a olhar as formas
as coisas da forma como elas são verdadeiramente, né? Porque é o espiritual que conta, porque é a nossa alma, né? Que é eterna, né? E a eternidade é que conta, não o que é passageiro, né? O que é fugaz, o que vai acabar. E o exemplo foi que eu estava olhando aqui para o meu laptop e na quinta-feira eu não conseguia ligar a câmera, porque tem um botãozinho aqui que desliga a câmera. E eu não me lembrava disso, né? Aí o meu filho veio e me mostrou. E agora eu estava aqui olhando para a tela e lendo aqui, aí eu olhei para a câmera e falei, eu vou desligar a câmera, né? Pensei, vou desligar. Quando eu fui desligar, eu fiquei tocando aqui na parte superior do laptop, eu não conseguia ver onde estava o botãozinho que ele mexeu. E eu olhei, levantei, fiquei de pé, olhei e não conseguia enxergar, né? Então é a vontade humana que é cega, né? Que não, nem de óculos, eu tô de óculos, eu não consegui enxergar o botãozinho, né? E tá iluminado aqui o quarto, né? Mas o que eu precisei fazer, né? Ligar a lanterna do celular e aí com uma luz bem mais forte, eu consegui ver o botãozinho e consegui desligar, né? Então, qual é a diferença, né? A pessoa que vive na vontade humana, né? Sem a vontade divina, sem querer viver, né? Da vontade divina por falta de conhecimento, né? A luz que ela tem sobre as coisas, né? No caso do rapaz lá do Diego que vai evangelizar nos presídios, ele, ele enxerga que é necessário, né, levar palavras de Deus, ele consegue ver isso, mas a luz divina que vem do dom da divina vontade, que vem do fiat, que vem, né, do divino querer, ela é uma luz 1000 vezes mais potente que faz a gente ver, né, de fato, aquilo que precisa ser visto, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser reparado, né? O plano de Deus, né? A forma como ele criou esse plano e como está se desenvolvendo e aceitando tudo isso e concordando e, né, estando junto dele, né? Sofrendo, né? Por ver, né? Tanta ingratidão, tudo isso a gente consegue ver com essa luz, né, do meio-dia, com essa luz plena, né, que o dom da divina vontade traz para quem, né, ler o livro do céu e tentar, né, mergulhar cada vez mais para compreender e para aceitar e para tomar posse mesmo e viver essa vida. Achei muito importante também a Aline usar de uma palavra que tinha ali, que é energia elétrica, para desenvolver, né, um raciocínio, para chegar ao exemplo, né, de como funciona o livro do céu quando nós estamos lendo, né, como que a gente tem que mover o nosso pensamento assim para adentrar mais, né, no que está sendo falado ali, né, porque Jesus ele está nesse primeiro parágrafo falando sobre a importância da luz, né, e a Aline nos trouxe o exemplo falando sobre a escuridão, que a escuridão é pobreza, mas que pobreza que é? Pobreza de conhecimento, né? Uma pessoa que não possui o conhecimento para poder compreender, né, o que está sendo falado, né, no livro do céu, ou nas nossas partilhas, ou nos vídeos que são colocados no YouTube. A pessoa ela lê, ela não entende nada, ela ouve um vídeo do YouTube, do canal Fiat, e ela não compreende nada porque ela está nessa pobreza de conhecimento, ela não conseguiu ainda ou não quer, né, mergulhar nesses conhecimentos, né, mergulhar nesse mar, né, de luz que é o livro do céu. E a luz, né, que vem, né,
falando sobre a eletricidade, né? A luz, ela pode ser eletricidade e iluminar uma lâmpada, mas nem por isso todo bem que é produzido é luz, né? A luz da lâmpada, ela produz um bem de iluminar, mas não é todo bem que ela consegue realizar. Ela ilumina aquele lugar ali onde ela está, né? Um poste, por exemplo, ilumina a rua onde ele está, onde está o poste, onde tem a lâmpada que ilumina, né? Se as luzes dos postes ao lado, né, estiverem queimadas, estiverem apagadas, então não vai ter iluminação, não vai produzir nenhum bem, né? Só aquela que está acesa, que tem a capacidade de iluminar só aquele espaço ali, o resto da rua vai ficar escura. Então não produz todo o bem que ela poderia produzir, né, comparado à luz do sol que Jesus está colocando aqui, que tem, né, a virtude de transformar, né, a noite em dia, né, iluminar tudo, todo o lugar onde os raios do sol atingirem. E comparando ainda com a luz do sol, né, essa luz que não é uma luz elétrica, né, de uma lâmpada, é uma luz de um ser, né, de uma criatura criada por Deus, que é o sol, e que tem esse poder de gerar vida, né? Por isso que ele é tão mencionado no livro do Sol, o céu, porque o Sol, não porque ele é luz só, que ilumina, que traz conhecimento, mas porque ele produz vida. Vejamos, por exemplo, os efeitos do raio do Sol, né, na Terra, né? Quanta vida ele produz, né? Produz a vida dos animais, das plantas, né? Tudo depende do Sol. Se o Sol deixar de brilhar, não há mais vida no planeta, né? A escuridão não vai fazer com que as flores, que as sementes, né, germinem, que elas brotem, que elas cresçam, né? E seria o fim, né? Se o Sol deixasse de produzir, né, o bem pelo qual ele foi criado, né, que é iluminar. Então, a divina vontade é comparada ao sol porque produz vida, vida divina, né, vida para as outras criaturas, porque quem vive na divina vontade tem o sol divino dentro de si que vai lançar, né, os raios dessa luz do sol divino para toda a humanidade, universalmente, né, presente, passado e futuro. Enquanto que quando nós recebemos a luz do sol aqui, tem outros países do outro lado da Terra que estão recebendo a escuridão, né? Mas o sol divino, né? O fiat divino, o sol que é Deus, a divina vontade, ilumina a todos, né? Ao mesmo tempo. Não é só uma parte que é iluminada, não, são todos, né? E aí os frutos, né, nós já vamos ver como esse hoje, né, daquela igreja lá no local onde Jesus foi batizado, né? Isso é um efeito do raio do sol da divina vontade que está sobre a terra, sobre a humanidade, né, produzindo esse bem que só vem de Deus, porque a criatura não é capaz de fazer nenhum bem. Quando ela faz um bem que é, né, criar uma igreja como essa, tão linda, num lugar tão importante, que foi o local onde Jesus foi batizado, nós vemos, né, o poder, né, quando nós vemos os frutos, né, sendo produzidos, porque esse bem é feito através de Deus na criatura que recebeu uma iluminação na mente dela, né, foi iluminada para ter essa ideia, para levar adiante esse projeto, né? Então, o bem que foi feito ali foi Deus através dela, né? Porque ela permitiu, porque ela abriu, né, o coração dela, ela aceitou, né, essa luz que foi sobre ela, né? E ela desejou fazer a vontade de Deus, mesmo sem ter a consciência de que é a divina vontade,
ela fez a vontade divina permissiva, porque, né, Deus permitiu porque ela não está na vontade divina. Se ela estivesse na vontade divina, ela teria feito, né, a vontade de Deus, né, na vontade querida de Deus e não na permissiva. Também tem essa diferença, né? Então é incrível tudo isso que Jesus está trazendo com esse primeiro parágrafo, né? Tanta luz para nós, né? Mais conhecimento para nós não ficarmos pobres no conhecimento, né? Para nós sermos ricos de conhecimento, né? E esse sol cada vez mais crescer dentro de nós, para expandir cada vez mais os raios, né? Que são o orvalho benéfico que vai ser produzido. A partilha agora é do volume 24, trecho 11, Desordem e Reordenamento, como está estabelecido o reino da divina vontade, como a redenção é o exército, a palavra divina é geradora. Nesse trecho, né, é importante salientar que a Luísa, ela está questionando, né, como que poderá vir o reino, né, do jeito que está a terra, né, com a justiça divina enviando tantos castigos e está destruindo tudo, né, como que vai sobrar, né, alguma coisa, como diz ali, né, para formar o reino, né? E aí Jesus, ele vem explicar, né, como que vai se dar tudo isso. Ele está dizendo que todos os castigos, né, que ele mostrou para ela vai servir para purificar e preparar a família humana. Os transtornos servirão para reordenar e as destruições para edificar as coisas mais belas. Se um edifício em mau estado não cair por terra, não se pode formar um novo que será mais belo sobre aquelas mesmas ruínas. Eu tudo dirigirei para o cumprimento de minha divina vontade. E esse trecho, ele completa, né, o que nós, ele está relacionado, né, o que nós estudamos no tema de hoje, né, do dia 30 de janeiro, que fala do que Jesus fez na redenção, né, mas ele estava falando lá, comparado ao que ele fez na alma da Luísa, né, os preparativos, o que, né, está sendo falado aqui, né, o que Jesus deixou, né, com a redenção, que é a palavra dele, né, na Sagrada Escritura, os 7 sacramentos, a narração do sacrifício de Jesus, a instituição da igreja. Então, esses foram os preparativos para, né, quando chegado o momento, ele traria, né, o dom da divina vontade, porque como ele ia falar de um dom tão grandioso, de voltar a uma ordem, né, sendo que a criatura ainda estava toda desordenada, né? Então quando ele fala aqui se um edifício em mau estado não cair por terra, não se pode formar um novo que será mais belo sobre aquelas ruínas, né? Ele está dizendo que a alma das criaturas estava em ruínas, né? Por causa do pecado original, porque elas estavam, né, condenadas ao inferno, elas estavam na escuridão, elas não, a luz, né, veio iluminar, né, quando Jesus nasceu. Então, ele não teria como construir um edifício ali, né? Se aquele edifício que estava em maus estados, né, que era a alma das criaturas, não caíssem por terra. Mas isso foi um processo, né, que demorou, né, até hoje, né, como foi falado, tem pessoas que não conhecem Jesus, né, nunca ouviram falar. Então, ainda não chegou o momento de estabelecer o reino, né, sobre a terra, mas os preparativos, né, estão sendo feitos. E como foi falado lá, a redenção é um mistério muito grande, né? Ele não para ali na salvação das almas, né? Das almas poderiam, a partir daí,
irem para o céu, se elas, né, realmente se converterem, se elas realmente conhecerem a Deus, amarem a Deus, servirem a Deus, que é o propósito pela qual elas foram criadas, né? Então, o reino da redenção, né, foi falado nessa aula, que ele é a semente do reino da divina vontade, né? É uma semente que Jesus plantou ali, né? E que foi crescendo, produzindo frutos com essa semente, né, que foi plantada na terra, né, por Jesus. O ser humano, ele passa a acreditar que há um céu, né? Quando ele morre, ele pode ir para o céu. Confirma, né? E com relação à santidade também, né? Que não é só quando o ser humano morre que ele é santo. Ele já pode, né, ser santo aqui na Terra, né? Principalmente ter uma santidade divina, né? Nós sabemos disso agora, mas as criaturas, né, passaram a compreender, né, quantos santos, né, por causa do que Jesus fez na redenção, né, eles doaram a sua vida, né, e conseguiram a santidade, né? Só que o reconhecimento veio depois, né? As pessoas até pensam que os santos, que as pessoas santas, elas foram predestinadas, né, para isso. Mas qualquer pessoa pode viver a santidade, né? Por causa do que Jesus trouxe com a redenção. Trouxe a graça do batismo, trouxe o sacramento da reconciliação, né, que traz a graça, né, da absolvição, trouxe a Eucaristia, que é um alimento para a alma, trouxe o corpo e o sangue, a alma e a divindade, né, de Jesus, e que é importantíssimo, né, a ordem do sacramento do sacerdote, né, aquele que detém o poder sacerdotal nele, para dar a bênção de Deus para nós, para poder consagrar a Eucaristia, para poder nos dar absolvição, dirigir esses sacramentos, né, que são essenciais para a nossa vida, né, a unção dos enfermos, o casamento, o matrimônio, né, é o sacramento que nos faz sentir dignos de ter uma família dentro do mandamento de Deus e podermos ter a nossa vida e acreditar na santidade. O reino da redenção não é só para quando a pessoa morrer, falar, né, que quer a salvação, que quer morrer, né, com a unção dos enfermos, né, porque ele foi batizado, porque ele comungou e ele vai para o céu, né. Isso, infelizmente, a igreja não conhece, né, o reino da divina vontade. Muitos padres não conhecem o dom da divina vontade, né. Muitos acreditam na santidade. São poucos padres que acreditam, né, na santidade. E a maioria dos padres não acreditam na santidade. Então, o reino da redenção ele é essencial para quem vai viver na divina vontade, para que ele possa ser hóstia viva e pode ser, né, filho da divina vontade, né? Isso é o principal, né, o efeito da redenção. Isso é por causa dos sacramentos, porque se nós não tivéssemos os sacramentos, nós não conseguiríamos acreditar que nós podemos viver na divina vontade. O principal, né, da redenção é dar dignidade ao Filho de Deus que ainda está na terra, né, e acreditar que ele pode viver na graça de Deus, que ele pode ser santo, que ele pode ter santidade aqui na terra. E é triste, né, a gente ver que a maioria das pessoas elas acham que elas vivem aqui na terra, né, esses efeitos da redenção, buscando, quando morrer, ir para o céu, né, é algo maior que elas esperam, né, é ir para o céu.
e passar pelo purgatório antes, né? Todas têm certeza de que vão passar pelo purgatório, mas vão para o céu. Mas o que elas deveriam pensar é que elas podem ser santas, né? Podem pensar em santidade já aqui, não achar que quando chegar no céu é que Deus vai ver que ela foi santa aqui na terra. Não, ela tem que ser santa aqui na terra e continuar santa no céu. E ainda mais ter, né, com o dom da divina vontade, a chance de ir direto para o céu, né? Isso é uma coisa muito grande, né, que o dom da divina vontade traz, né? Mas que a gente só fala nisso quando surge o assunto, porque a gente esquece completamente disso, né? A gente foca só no que Jesus pensa, no que Jesus quer, no que Jesus fala, em fazer os atos e fica focado só em corresponder, né, à divina vontade. E o reino da divina vontade é uma santidade instantânea, que quando a gente entra na divina vontade e fazemos a consagração, dando nossa vontade para Deus, nós temos que começar a caminhar nessa santidade. Aí a gente vai fazer, né, no processo dos 31 dias com Maria, uma confissão geral, e nunca mais vai querer fazer um ato da vontade humana. Então a gente vai já não querer pecar mais, né? Já vai começar nessa jornada, né, de conhecimento do livro do céu, já vivendo já essa santidade, né? Porque ser santo é não pecar, né? Ser santo é isso. O que é ser santo? Ser santo não é morrer depois lá no céu, interceder junto a Jesus para obter curas e milagres, não é? Não é isso, santidade, né? As pessoas têm ideias erradas, né, a respeito disso, né? E as pessoas são devotos dos santos mais por querer algo, né, de milagre, né, vindo de Deus por intercessão do santo quem é devoto, do que entender, né, que aquela pessoa foi santa porque ela doou a vida dela, né, ela doou para o amor, para fazer o bem, né, era Jesus nela, né, fazendo o bem, não era ela, né, então qualquer pessoa que desejar, né, viver uma vida de doação, né, fazendo caridade, né, como aquela madre, né, que vivia para ajudar os pobres, para alimentar os pobres. Por que que ela é santa? Porque ela doou a vida dela por amor a Deus. Né? Isso qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ir para um convento, não precisa se isolar das pessoas, não precisa deixar de casar, né? Não precisa viver no isolamento, em oração, né? Para quem é chamado para essa vocação, eu acho maravilhoso, né? Essa vida de doação mesmo, né? Assim, livre de compromissos, né? Para doar mais tempo, né? Para se doar mais. Mas a pessoa pode, hoje nós sabemos, né? Ser santos dentro de casa, né? No sacramento do matrimônio, né, respeitando o marido, obedecendo ao chefe, obedecendo ao sacerdote, obedecendo no trabalho, né, ao chefe, obedecendo e amando e fazendo tudo por amor a Jesus e fazendo tudo junto com Ele e, e desejando viver, né, nessa vida de união com Ele, né, é uma santidade ainda maior, né, que é realmente Jesus vivendo, né, e a gente tendo essa consciência plena, né, de que é Ele que está vivendo em nós, que Ele que faz tudo através de nós, né, que todo o bem que nós fazemos é Ele quem faz. Então hoje nós temos essa consciência, né, graças ao livro do céu, mas se não fosse a redenção, né, nós não conseguiríamos chegar nem perto do livro do céu, né, acho que ele nem existiria, né, se não existisse redenção, não existiria Luísa Picarretto, não existiria livro do céu,
né? Porque não teria crédito por ninguém acreditaria. Então é grandioso demais, né, esse mistério da redenção. E o que a Aline falou a respeito da Eucaristia, eu estive refletindo, né, uns tempos atrás sobre isso, né? Se Jesus ele se transubstancia, né, num pedaço de pão, se ali, né, o pedaço de pão passa a ser o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus, né, e nós pela fé acreditamos e realmente esse mistério de amor acontece, né, que dirá numa alma, né? Muito mais ele pode fazer, né? Porque ali no pedaço de pão ele não pode falar, ele não pode andar, né? Ele não pode fazer nada. Mas na alma da criatura humana, vivendo na humanidade da criatura, ele pode tudo, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Então, se não houvesse também o sacramento da Eucaristia, nós dificilmente, né, acreditaríamos que é possível essa vida na divina vontade, né? Não faria sentido, né? Já é difícil para a gente admitir isso, né? Para a gente ter essa consciência, para a gente tomar essa posse dessa verdade. É difícil no início, né? Quando a Aline falava, né? É Jesus que vai viver em você, é Ele que vai fazer os atos. Então, era difícil. Imagino se não houvesse o sacramento da confissão. Quer dizer, o sacramento da Eucaristia, né? Se ele não tivesse trazido isso. Então, tudo que ele faz é perfeito, é ordenado, né? Se ele trouxe esse sacramento é porque ele sabia, né, que agora, nos tempos atuais que nós estamos vivendo, né, conhecendo o livro do céu, a partir de quando a Luísa, né, trouxe esse dom para nós também, nós acreditássemos, né, vivendo nesse mistério, né, pela fé acreditando. Daí vem a confirmação, né, do que Jesus falou. Eu criei a terra para ser a habitação do ser humano. Eu criei o ser humano para ser a minha habitação.